Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. O vídeo de hoje nós vamos estar decorando esse bolo, é um bolo de 2 kg, massa branca com recheio de mousse de leite ninho, tá? Então eu vou iniciar aqui o meu trabalho fazendo a pré-camada, independente se é um bolo todo liso, se é um bolo com bico de confeitar, um bolo espatulado, eu acho muito importante estar fazendo a pré-camada para ir grudando todo o farelinho possível que possa vir atrapalhar. E para estar nivelando o nosso bolo também, tá? Independente se a sua massa de bolo é uma massa mais estruturada, alguma coisa do tipo, eu acho muito importante estar fazendo essa pré-camada. Por mais simples que ela seja, ela ajuda bastante, tá? Tem uma diferença muito grande. Pelo menos eu vejo uma diferença muito grande entre fazer um bolo com a pré-camada e fazer um bolo sem, tá bom? Então, depois que eu fiz a minha pré-camada, eu venho com o saquinho de confeitar e o chantilly e vou depositando tanto na lateral como na parte de cima do meu bolo, tá? Aqui você pode estar usando só o saquinho, assim como eu estou usando, ou você pode usar o saquinho e o bico de confeitar, que era a forma que eu fazia, ou você pode depositar esse chantilly apenas com a espátula mesmo. Além de ser um pouquinho mais difícil, pelo menos na minha opinião, tem gente que tem mais facilidade de ir depositando só com a espátula mesmo, tá? Então, essas formas que eu trago para vocês, esses vídeos, é a forma que eu faço, tá? Mas se você faz diferente, se você tem mais facilidade fazendo de outra forma, faz aquilo que é melhor para você, o que é mais fácil para você, tá bom? Então, depois que eu depositei todo o chantilly aí na parte de cima, na lateral do meu bolo, eu venho alisando o meu bolo com a espátula reta e venho alisando primeiro a parte de cima. Aí depois que eu vejo que ela tá bem lisinha, eu começo a alisar a minha lateral. E aí eu vou alisando a lateral quantas vezes forem necessárias, tá? Não tem aquela coisa, o primeiro alisamento que eu fiz já tá perfeito e pronto. Geralmente isso não acontece comigo, tá? Geralmente eu tenho que alisar mais de uma vez, mas não tem problema, gente. Eu considero um trabalho da confeitaria um trabalho de formiguinha. A gente vai fazendo aos poucos e vai dando certo, tá bom? Então, vou passando a espátula aqui na lateral, vou fazendo as quinas quantas vezes forem necessárias, tá? Enquanto eu vou alisando aqui, pessoal, eu vou alisar e vou fazer as quinas, tá? Enquanto eu vou alisando aqui, eu quero explicar pra vocês um pouquinho do que aconteceu com esse bolo. Eu fiz esse bolo normal, não aconteceu nada com o bolo em si, mas é assim, quando a cliente me mandou mensagem para encomendar tudo direitinho, eu segui o padrão que eu faço de atendimento com todos os clientes. Eu mandei os recheios, tudo direitinho. Ela escolheu o recheio, escolheu o tema. Eu montei as opções de topper para ela, ela escolheu tudo certinho. Quando a gente estava finalizando a encomenda, depois que ela falou o tamanho do bolo, o recheio, a massa, escolheu o tema, depois escolheu o topper, tudo direitinho, eu perguntei para ela se ela queria uma caixa para estar colocando o bolo e expliquei que o bolo era entregue numa bandeja aberta e que caso ela quisesse, ela podia estar comprando a caixa comigo, né? E o valor que eu cobrava era o valor que a doceria me passava, tá? E eu falo isso para todos os clientes. Eu não cobro um valor a mais que a doceria ou um valor a menos, não. Cada tamanho de bolo, a caixa é um preço diferente porque é o preço que a doceria me passa, tá bom? Então, quando o cliente fala que ele quer, aí eu entro em contato com a doceria, pergunto o valor da caixa, passo para o cliente confirmar se ele realmente vai querer. Se ele quiser, eu compro e aí na hora dele fazer o pagamento do bolo, ele já paga o bolo e a caixa, tá bom? Então, eu sempre ofereço para os meus clientes, eu sempre tento lembrar. Às vezes eu esqueço de falar, mas no contexto geral, eu sempre aviso. E aí eu perguntei para essa cliente se ela ia querer a caixa sim ou não. Eu expliquei que o bolo era entregue numa bandeja aberta e ela falou que ela não queria a caixa e que podia sim ser entregue na bandeja aberta. E depois ela me perguntou se o bolo ia vir com alguma coisa em cima e eu falei para ela que não. Falei assim, ou é a bandeja aberta, a forma que a gente entrega, ou a caixa. E ela falou assim, pode ser na bandeja aberta mesmo. Porém, quando ela veio retirar esse bolo, ela reclamou porque não tinha nada em cima do bolo. O bolo não estava protegido, o bolo estava só na bandeja aberta.
sendo que ela não quis a caixa, entendeu? Foi uma opção dela. Pessoal, depois que eu fiz toda a minha lateral, eu passei o pincel de silicone e depois eu limpei a minha bandeja, tá bom? E aí agora com esse bico é aquele bico parecido com o bico 1M, porém ele não tem numeração e já fazia um bom tempo que eu não usava ele, confesso que estava com saudade e toda vez que sim, eu fico muito tempo sem usar ele, que agora eu tenho o bico 22 da Wilton. Aí toda vez que eu vou usar esse bico que eu tô usando nesse bolo, eu me assusto no tamanho da roseta, gente. Ele faz uma roseta bem grandona, porém é uma roseta bem bonita, tá? Ele é uma roseta grande e cheia, entendeu? Então fica muito, muito bonito mesmo, tá? Então eu iniciei meu trabalho fazendo as rosetas, e aí eu fiz as rosetas, dei aquela paradinha, dei aquela olhada, porque eu pensei em fazer aquele trabalho meia-lua, sabe? De fazer roseta só em meia volta do bolo. Aí depois eu achei melhor não e acabei completando as rosetas em toda a parte de cima do meu bolo, tá? No rodapé, daqui a pouco vocês vão ver que no rodapé eu fiz apenas pitanguinhas, tá? Essa minha bandeja, ela me dá a liberdade de fazer outro tipo de trabalho, tá? Talvez fazer rosetinhas na parte do rodapé, fazer conchinhas, fazer pitanguinhas. Ela me dá uma liberdade maior porque ela é aberta e ela tem espaço para isso. Porém, eu resolvi fazer as pitanguinhas mesmo e eu gostei bastante do resultado final, tá? Então, eu vou terminar aqui esse trabalho e já mostro para vocês o resultado final. E como eu estava falando para vocês, pessoal, a cliente reclamou, porém, não fui eu que entreguei o bolo para ela. Porém, depois que me informaram, né, que ela reclamou tudo direitinho, eu entrei em contato com ela, tirei print da mensagem onde ela falou que ela não queria a caixa e mandei para ela, pedi desculpa e falei, olha, o bolo foi entregue na bandeja aberta porque foi uma opção sua, tá? Então, ficou assim. Vou mostrar aqui para vocês o resultado final, pessoal. E aqui está o nosso bolo finalizado. Filmei de pertinho para vocês verem como que ficou. Eu adorei, gente, cada detalhe do bolo, eu gostei bastante. Eu achei que combinou bastante fazer a maior parte do bolo em azul e só os detalhes em branco. Eu gostei bastante de fazer dessa forma, mas se você quiser, você pode fazer daquela forma mais tradicional, que é o bolo praticamente todo branco e só os detalhes em azul, tá bom? Isso daí fica de opção para vocês. Porém, eu gostei bastante de fazer dessa forma diferente, gostei bastante mesmo. Achei que ficou bem bonito, a cliente também gostou bastante do bolo, tá? E terminando a história que eu tava contando pra vocês, eu expliquei, né, pra cliente que o bolo foi entregue daquela forma porque ela pediu daquela forma. E ela falou assim que tudo bem, não tinha problema. E aí depois, quando ela chegou na casa dela, ela me mandou mensagem, falou assim que o bolo chegou intacto, né? Não aconteceu nada com o bolo, graças a Deus. O bolo chegou inteirinho na casa dela. E eu acho que esse é o importante, o cliente gostar do meu trabalho e chegar o bolo inteiro também, né? Mas aí serve de experiência para vocês, gente. Sempre oferecer a caixa, tá? Tem gente que já tem gente que só trabalha com embalagem fechada. Então, se a pessoa só trabalha com embalagem fechada, ela não precisa ficar perguntando pro cliente se ele quer sim ou não, porque ela só trabalha daquela forma. Mas tem gente, assim como eu, que cobra a caixa à parte, né? Cobra separado. E aí pelo menos eu não faço estoque de caixa em casa. Então, eu só tenho a caixa quando o cliente pede. Se o cliente não pede, eu não compro a caixa. Então, eu não tenho a caixa aqui em estoque, é pronta entrega, nem nada do tipo, tá? Então, é sempre importante a gente estar perguntando para o cliente se ele quer sim ou não. E aí você informa direitinho para a doceria qual vai ser o tamanho da bandeja e eles vão te informar o valor certinho da caixa, tá? Então, sempre importante estar perguntando para o cliente. Eu sei que às vezes a gente está na correria, eu falo por experiência própria, às vezes a gente está na correria conversando com vários clientes, aí tem que montar vários toppers, tem que fazer as encomendas, tem que fazer os bolos à pronta entrega. É muita coisa para uma pessoa só fazer, mas tenta aí, gente, lembrar, faz um esforço para lembrar de perguntar se o cliente quer embalagem sim ou não. É muito importante a gente estar perguntando, porque às vezes o cliente não sabe que o bolo vai ser entregue na bandeja aberta. Às vezes ele está esperando que o bolo vai, né, ser entregue embaladinho, tudo direitinho. Então é sempre importante a gente estar perguntando se ele quer sim ou não.
Então, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, deixar o like, ativar o sininho de notificações para não perder nenhum conteúdo aqui do canal. Um beijo e até o próximo vídeo.